Você tem conhecimento de que o livro de Salmos pode nos ensinar algo sobre as profecias do Apocalipse, mais especificamente sobre o estilo de vida moral e ético do povo de Deus nos últimos dias? Olha, esta lição e a lição da próxima semana prometem nos ensinar muito sobre este assunto. E eu quero estudar com você, na lição dessa semana, nesta primeira parte. Vamos ver de que maneira o livro dos Salmos, que era o hinário ou a harpa cristã do povo de Israel, de que maneira os Salmos nos mostra o caráter dos justos que estarão preparados para a segunda vinda de Cristo e para os eventos finais da história do nosso mundo. Vamos começar aqui com o estudo, obviamente, de domingo, da nossa lição da escola sabatina, para que nós tenhamos como pressuposto algo de muito importante na compreensão das profecias. Aqui a lição de domingo, ela não começa necessariamente ainda no tema dos Salmos, nós vamos entrar mais adiante a partir de segunda-feira, mas essa parte de domingo ela é muito importante para nós estabelecermos um pressuposto. O pressuposto de que o plano de salvação de Deus é o mesmo no Antigo e no Novo Testamento, e que, portanto, o estilo de vida moral e ético do seu povo também é o mesmo. Será bom você perceber isso no Antigo e no Novo Testamento, porque isso vai facilitar a sua compreensão do plano de salvação e do restante da lição, obviamente, que aprenderemos aqui ao longo desses minutos. Na parte de domingo, a lição começa nos mostrando Hebreus 9, 11 a 15 e nos faz uma pergunta, não é? O que esse texto de Hebreus 9 nos ensina sobre o que Cristo faz por nós? Quando você lê Hebreus 9, 11 a 15, não tem dúvidas de que Cristo é o mediador de uma nova aliança que beneficia os que viveram na antiga aliança e que beneficia os que vivem na nova aliança. Você se pergunta como? Esse texto aqui de Hebreus, me ajudou a responder aquela pergunta. Como que as pessoas nos dias do Antigo Testamento eram salvas se Jesus ainda não havia vindo pela primeira vez? Não é? Na verdade, Deus ensinava o plano de salvação para o antigo Israel através de todo o ritual do santuário. Desde a figura do sacerdote, do sumo sacerdote, do cordeiro, Deus ensinava que um dia Jesus Cristo morreria na cruz pelos pecadores e que iria aos céus e se tornaria o nosso sumo sacerdote, o nosso intercessor, o nosso juiz. Então tudo isso era prefigurado no ritual do santuário. E aí, Hebreus 9 nos mostra uma coisa muito interessante. Vou ler aqui para você a partir do verso 15 que diz: Por isso mesmo ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Então, quando Cristo morre na cruz, o que o texto diz? Que ele remiu as transgressões das pessoas que exerciam a fé no sacrifício dos cordeirinhos. Cristo remiu os pecados deles também. O ritual do santuário, o sacrifício animal, foi uma espécie de cheque pré-datado que Deus deu em favor do seu povo. E esse cheque pré-datado foi pago na data da cruz do Calvário, quando Cristo morre e também, obviamente, ressuscita. Ok? Então veja, todos, sejam os que viveram sobre a antiga aliança, sejam os que viveram sobre a nova aliança, só puderam ser salvos graças ao sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. É por isso que em João 19:30, quando Cristo morre na cruz, ele diz o seguinte, vou ler aqui para você. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Está consumado, no versículo 30, da palavra grega tetelestai,
Significa que naquele momento Cristo pagou, ele consumou, ele pagou a dívida que todos os seres humanos do Antigo Testamento e do Novo Testamento tinham e têm para com a lei de Deus. Agora é muito importante, a lição não tratou disso na parte de domingo, mas eu quero acrescentar isso aqui para você. É muito importante que você compreenda a diferença entre a antiga e a nova aliança, porque se você não compreender isso corretamente, a sua compreensão do plano de salvação será afetada. Ok? Não estou dizendo que se você não compreender isso da forma como eu vou explicar, que você não é um cristão sincero, muito pelo contrário, tá? É um absurdo eu achar que um cristão só é sincero e ama Jesus se ele concordar comigo, né? Isso é uma aberração, lógica inclusive, tá? Mas o que eu quero mostrar para você é que você precisa entender que, apesar de existirem algumas diferenças entre a antiga e a nova aliança, existe uma base que é a mesma. E eu gostaria muito de mostrar isso para você. Eu quero apresentar para você agora algumas diferenças entre a antiga e a nova aliança e mostrar que a base delas, o sangue, é a mesma. E se você concluir comigo que a base é a mesma, ou seja, a salvação pelo sangue e não pelas obras, você vai chegar à inevitável conclusão de que se o sangue é a base da antiga e da nova aliança, o estilo de vida moral e ético, tanto para Israel quanto para a igreja, é o mesmo. Esta é a conclusão inevitável a qual nós chegamos se concluirmos que a base da antiga e da nova aliança é o sangue. Mas eu quero mostrar para você brevemente aqui uma tabela, né, em que eu coloquei aqui algumas diferenças e a mesma base de ambas as alianças, para que você possa compreender devidamente esse assunto e possa inclusive explicar para o seu aluno na escola sabatina, ou se você é um irmão evangélico que está aqui assistindo e tem a lição da escola dominical, obviamente que o seu tema é outro, mas em um outro momento você pode abordar esse assunto da forma como vou apresentar para você. Se você é um irmão católico que participa, né, de guias de estudo em pequenos grupos, eu creio que seria interessante você levar esse conteúdo também, mesmo que seja diferente daquilo que você crê, mas eu creio que uma avaliação disso seria algo saudável. Veja aqui então essa comparação entre a antiga e a nova aliança. Isso aqui vai ser interessante, isso aqui obviamente vai ser diferente daquilo que apresentaram para você em sua igreja, mas eu creio que é importante você ter uma visão diferente sobre o assunto. Nessa tabela aqui, perceba as diferenças entre a antiga e a nova aliança. Você pode estar querendo essa tabela para você, eu vou lhe dar. Eu vou deixar na descrição do vídeo um link onde você pode tanto se inscrever para ser avisado da minha comunidade de estudo das profecias que eu estou preparando. Estou preparando um plano de assinatura acessível para todas as pessoas para estudarmos profecias. Um grupo fechado, especial. Se você quer ser informado, vá na descrição do vídeo e clica no link ali. E você também vai poder baixar essa tabela que eu vou dar de presente para você, tá bom? Então, se quiser usar nos seus estudos, tá aí esse presente. Perceba que a antiga e a nova aliança têm diferenças e similitudes. Primeiro, na antiga aliança havia o sacerdócio levítico. Veja, essa tabela aqui é com base em Hebreus 9, 11 a 28, um dos textos da lição na parte de domingo. Hebreus 8, 10, Hebreus 10, 16 e 17 e 2 Coríntios 3, 6 a 8. Que muitos cristãos entendem que quando é dito nesse texto que a letra mata e o espírito vivifica, isso quer dizer que a lei moral de Deus foi abolida na cruz. Então, eu fiz essa tabela bem resumida, com base nesses textos para ajudar a compreender este assunto. Primeiro, a antiga aliança mostra o sacerdócio levítico. Já na nova aliança, é o sumo sacerdócio de Cristo. Na antiga aliança, as pessoas expressavam fé no perdão de Deus por meio do sangue de animais.
Estão os versos aqui entre parênteses, né? Já na nova aliança é o sangue de Cristo. Então você percebe tudo isso em Hebreus 9, 11 a 28, tá? Outro detalhe, na antiga aliança eram necessários muitos sacrifícios. Um cordeirinho, né, era oferecido por pecador ou pela família do pecador. Então muitos animais eram sacrificados para que cada pessoa compreendesse que para ela viver e ser perdoada, alguém deveria morrer no futuro. Tá? Já na nova aliança é um só sacrifício, o de Jesus, eficaz, tanto para aqueles que viveram no Antigo Testamento, quanto para aqueles que vivem sobre o Novo Testamento, sobre a nova aliança. Na antiga aliança, havia o santuário terrestre, Hebreus 9, não é 23 e 24. Na nova aliança, há o santuário celestial, Hebreus 9, 23 e 24, e poderíamos acrescentar aqui Hebreus 8, 1 e 2 também. Na antiga aliança, diz Hebreus 9, 13, havia a purificação da carne, né? Na nova aliança há uma purificação mais ampla, a purificação da consciência, Hebreus 9, 13. Na antiga aliança, a lei era em tábuas de pedra, lemos isso também em 2 Coríntios 3,6. Na nova aliança, a lei está no interior do crente. Isso está em Hebreus 8:10 e Hebreus 10:16 e 17. Na antiga aliança, as pessoas compreenderam errado e passaram a viver na letra da lei. Na nova aliança, Deus reexplica o assunto e as pessoas têm que entender que elas não podem viver na letra, elas têm que viver no Espírito. Ou seja, é o ministério do Espírito Santo atuando na santificação do crente que faz o crente estar em harmonia com a vontade de Deus. O que você percebe entre essas diferenças e as semelhanças? E aqui eu queria destacar duas coisas. Entre as diferenças há duas semelhanças muito significativas. A primeira, o sangue. Tanto na antiga aliança quanto na nova, o sangue é a base do perdão, não as obras. Isso aqui é fundamental. Não existiu na Bíblia um plano diferente de salvação para as pessoas do Antigo Testamento. A base da antiga aliança era o sangue do Cordeiro. Na nova aliança é o sangue de Cristo. Aqui você já explica o que é antiga e nova aliança. Antiga aliança era o pacto de salvação que Deus fez com o seu povo e o seu povo expressava a fé na salvação por meio do sangue de animais. Na nova aliança é um pacto de salvação na qual o seu povo expressa a fé não no Cristo que viria, mas no Cristo que já veio. E tem como base o sangue de Cristo. Então na nova aliança você expressa a fé no Cristo que já veio, que já morreu e ressuscitou e que está no santuário celestial intercedendo por você. Uma outra coisa que você percebe é que o fato de a lei na nova aliança ser escrita no interior da pessoa, indica que a nova aliança não alterou em nada a lei de Deus. O que ela mudou foi a nossa postura, a nossa relação diante da lei. Na antiga aliança, a letra nos mostrava que somos pecadores e nos condenava. Sobre a nova aliança, além de a lei ser importante para nos mostrar como somos pecadores, o Espírito Santo nos mostra que Jesus pagou o preço pela nossa transgressão e que agora nós vivemos pela fé em Cristo e que o Espírito Santo no processo de santificação vai imprimir esta lei no nosso coração. Então você percebe? Se a base de ambas as alianças, de ambas as fases da história humana, tinham como base o sangue, o estilo de vida moral é o mesmo. Afinal, depois da morte de Cristo e de sua ressurreição, a lei continua sendo santa, justa e boa. A lei não deixou de ser santa, justa e boa, como diz Romanos 7,12, com a morte de Cristo. Então é importante você compreender isso e passar aos seus alunos, no estudo da lição, ou em outros momentos também, para que você tenha uma compreensão correta e equilibrada sobre o plano de salvação e sobre a validade da lei de Deus. Jamais como meio de justificação, mas como resultado
de uma vida que está sendo transformada pela graça sobre o ministério, a atuação do ministério do Espírito. Eu abordei um pouquinho disso num debate que eu tive com o simpaticíssimo pastor Ivan, né? O pastor Ivan e eu estávamos no programa, no podcast Fora da Caixa, do pastor Juliano Fraga, e na última terça-feira nós tivemos um debate sobre esse assunto. Esse debate vai ser veiculado tanto no canal do pastor Juliano Fraga quanto aqui no meu. Então, futuramente você terá mais informações. Se você quiser mais informações, eu postei algumas fotos no Instagram, né, de nós três, e escrevi um textinho dando algumas informações sobre este debate. Então você pode ir ao meu Instagram, leandroquadros.oficial, você vai encontrar uma foto minha com 2 pastores e você vai ler na descrição das fotos algo sobre esse debate. Até quarta da semana que vem ele estará disponível para você assistir e eu abordei um pouquinho deste assunto naquele momento. Tudo bem? Vamos então continuar a lição. Agora nós vamos para a parte de segunda. Depois desta base, vamos ver de que forma realmente os salmos mostram o caráter e o estilo de vida ético do povo de Deus pouco antes de Jesus voltar. Você percebe quando você lê o livro do Apocalipse, né, no capítulo 14, que o povo de Deus, em certo momento, se encontra sobre o Monte Sião. Não vou dar detalhes disso agora, porque o nosso foco é outro, mas só para contextualizar, o Monte Sião ele ficava a oeste, né, do que hoje se conhece como a Cidade Velha, em Jerusalém. E o Monte Sião era considerado a sede do trono, né, de Deus e de sua presença entre o seu povo. Com o tempo, o Monte Moriá, onde estava o templo, ele também foi identificado como Monte Sião. E no Apocalipse 14 ele tem um significado muito grande. Por quê? Porque mostra ali os filhos de Deus vitoriosos contra as forças do mal, vitoriosos contra a perseguição da besta, do anticristo, eles se encontram juntamente com Cristo. Agora, qual é a relação disto com os Salmos? Se você ler o Salmo 15, o Salmo 24 e Apocalipse 14, você vai perceber 2 coisas muito interessantes. Primeiro, que o povo de Deus que está sobre o Monte Sião com Jesus Cristo está lá não por suas obras, mas por causa do sangue do Cordeiro. Isso é muito importante. Olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o Monte Sião e com ele 144.000. Então isso aqui é importante. É graças ao sangue do Cordeiro. Lembra de Apocalipse 5, verso 9? Esse é um texto também importante. Aqui diz assim, ó: digno és de tomar o livro e abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Então, Jesus Cristo é digno de abrir os selos deste livro mencionado em Apocalipse 5. Esses selos têm a ver com o desenrolar da história do povo de Deus neste mundo. Não vou explicar isso agora, mas o que tornou Cristo digno de fazer isso? De desvendar a história diante de nós? O fato dele morrer e com o seu sangue comprar-nos de volta para Deus. Então, a partir da morte de Cristo, nós pertencemos a Deus 2 vezes. Pela criação e pela redenção, tá? Então, primeiramente, o povo de Deus, o remanescente, estará no Monte Sião graças ao Cordeiro, não é graças às suas obras. Só que, ao mesmo tempo, o verso 4 diz o seguinte: são esses os que não se macularam com mulheres porque são castos. Aqui, mulher na Bíblia representa profecia. Quando fala que o seu povo não se maculou com mulher representa não profecia. Em profecia, mulher representa igreja. E quando uma mulher se corrompe na Bíblia, ela é comparada, o povo de Deus é comparado a uma prostituta. Você pode ler, por exemplo, Ezequiel, capítulo 3. E a igreja pura é o povo de Deus na sua fase doutrinária perfeita. Tá? Então, uma mulher pura
igreja em Apocalipse 12, uma mulher prostituta em Apocalipse 17. E aqui nós vemos que eles não se macularam, e nem engano ou mentira se achou entre eles. Diz aqui o versículo 6, ó, e não se achou mentira na sua boca. Ou seja, são pessoas que têm um estilo de vida moral e ético. Só que elas não estão no Monte Sião por causa das suas obras. Elas estão por causa do sangue do Cordeiro. Só que ao elas aceitarem o sangue do Cordeiro, a vida delas foi mudada. E aqui entra a santificação. E aqui entra o paralelo que você pode traçar entre Apocalipse 14, Salmo 15 e Salmo 24. Por quê? Nesses dois salmos mostra como que deve de ser o comportamento de um filho de Deus. Né? Então no Salmo 15 mostra, né, o caráter dos salvos. Né? Diz assim, ó, quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Vamos recordar do Monte Sião, onde os justos se encontram com Cristo em Apocalipse 14, 1. O que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade. O que não difama com a língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível o réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio não se retrata, o que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede não será jamais abalado. Olha que interessante, ele está em total harmonia com o caráter dos salvos no fim dos tempos. Porque Apocalipse 14, 12 diz, aqui está a perseverança dos santos, e quem são? Os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Você percebe? Não há desarmonia entre fé e obras. Os justos estarão no Monte Sião unicamente pelo sangue do Cordeiro. Mas quando eles aceitam a salvação em Cristo, eles têm um estilo de vida ético coerente com aquilo que eles aprenderam e conheceram de Cristo. Então você percebe? Lei e evangelho estão de mãos dadas. Se você ver, qualquer ensino que coloque em oposição a lei e o evangelho, por mais bem intencionado que seja esse ensino, ele não é verdadeiro. Não é verdadeiro. Porque é o resultado de um coração transformado você viver um estilo de vida ético. Lembra-se que eu falei anteriormente que na nova aliança a lei é escrita no coração, de acordo com Hebreus 8:10 e Hebreus 10:16 e 17? Isso nos mostra que a lei continua em vigor. Só que ao invés de vivermos a letra da lei, como fez o povo de Deus, não porque Deus o queria, mas porque eles assim o entenderam de forma distorcida, ao invés de vivermos a letra da lei, devemos vivê-la no Espírito, permitir que o Espírito implante em nós. E essa relação entre Evangelho e lei é bem clara, tanto em Hebreus 8:10, quanto especialmente em Hebreus 10:16 e 17. Eu vou ler aqui para vocês esse segundo texto. Ó. Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Veja, isso aqui já foi escrito no 70 depois de Cristo. Tá? Então os cristãos já tinham pleno conhecimento acerca do assunto. Porei no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as inscreverei. E acrescenta, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão desses, já não há oferta pelo pecado. Então você percebe, enquanto a lei é impressa no coração, o verso 17 diz o seguinte, ó, que de nenhum modo lembrarei dos seus pecados e iniquidades. Então, perdão, salvação, lei estão de mãos dadas. Tenha isso em mente e você vai compreender aquilo que o texto bíblico realmente ensina. Tudo bem? Então eu espero de alguma forma ter contribuído para lhe ajudar nisso. A lição destacou outras coisas também, e aí na parte de terça-feira, ela continua falando da lei em nosso coração. Eu já abordei algumas coisas aqui, mas eu quero acrescentar algo mais, para não ser repetitivo. O que eu vou destacar aqui, desta parte de terça, é o seguinte. Ali em Êxodo 33, isso aqui é muito importante. Ali em Êxodo 33 é dito, Moisés pede para Deus revelar a ele a sua glória. Né?
E aí Deus fala para Moisés o seguinte: olha, nenhum homem, né, pode ver a minha face e viver. Então eu vou colocar você aqui, nesta fenda da montanha, da rocha, vou cobri-lo com a mão e vou passar diante de você. E aí Moisés viu Deus, de acordo com o relato, pelas costas. Tá? Ele viu algo da glória de Deus. O que me chamou a atenção foi aqui que a lição relacionou de uma forma muito interessante Êxodo 33, 18 a 23, onde Deus revela a sua glória a Moisés, relacionou com Êxodo 34, 1 a 7, onde Deus escreve as segundas tábuas da lei. E por que desta relação? Esta relação foi muito bem feita pelo seguinte: a Bíblia diz em Apocalipse 14, olha o paralelo. A Bíblia diz em Apocalipse 14 o seguinte, ó, que os justos estavam em pé no Monte Sião com o Cordeiro, e aí continua o verso 1, ó, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome do seu pai. Aí você pergunta: Leandro, qual é a relação disso com o que tu está dizendo de Êxodo 33, 34? É o seguinte: quando Deus revela a sua glória e algo acerca da sua pessoa para Moisés, logo em seguida ele escreve as segundas tábuas da lei com seu próprio dedo. O que isso significa? Que a glória divina é muito mais do que uma simples exibição visual. A glória divina está relacionada com o caráter de Deus. Então, quando Deus revela a sua glória a Moisés, ele revela o seu caráter. E como que ele transcreve esse caráter? Em 10 princípios de ordem moral nas tábuas da lei. Então, a relação entre Êxodo 33, 18 a 23 e Êxodo 34, 1 a 7 é perfeita. Ela é contextual. Né? E aí, o que isso tem a ver com Apocalipse 14? Aqui diz que os justos terão na fronte escrito o nome de Deus, do Cordeiro de Deus. O que é ter o nome escrito? Não é uma inscrição literal. Lembre-se que o texto é profético. Deus não vai tatuar o nome de Cristo e o nome do Pai ou do Espírito e do Espírito Santo na sua testa. Se refere aqui ao caráter divino presente na mente dos salvos e presente no coração. Então os justos vão refletir o caráter de Deus. E o caráter de Deus é transcrito nos 10 mandamentos. E a essência dos 10 mandamentos é o amor. Nos 4 primeiros mandamentos aprendemos a amar a Deus, nos outros 6 mandamentos a amar ao próximo. Então o que isso significa? Que os justos vão refletir o caráter de Deus ao longo da sua vida. Quando o Apocalipse 13:17 fala que vai ser colocado uma marca da besta sobre os adoradores da besta, está dizendo de uma forma simbólica que eles vão refletir o caráter rebelde da besta, de Apocalipse 13. Né? Então você percebe aqui, mais uma vez, o estilo de vida ético do povo de Deus. Recordando, eles estarão no Monte Sião pelo sangue do Cordeiro, não pelas suas obras. Mas, como disse Martin Lloyd Jones, né, mesmo não sendo um observador do sábado, ele dizia o seguinte: se a graça que você recebeu não lhe ajuda a guardar a lei, você não recebeu a graça. Por quê? Porque a verdadeira graça, ela faz o quê? Ela transforma, tá bom? Indo para a parte de quarta-feira, estamos indo para o final, né, quarta e quinta. Na parte de quarta-feira, a lição fez um paralelo interessante também entre o Salmo 5 e Apocalipse 14, 1 a 12. Eu acrescentei aqui também, a lição também colocou, eu vou acrescentar uma outra informação, Apocalipse 13. Por que é importante fazer esta relação? Aqui no Salmo 5, vou abrir aqui para destacar esse texto para você, Davi mostra, né, alguns contrastes entre os perdidos e os que são salvos, aqui no Salmo capítulo 5. Só que no capítulo 14 também há um contraste. Então, um capítulo ajuda a entendermos quem será salvo
e quem não será salvo. Qual é o comportamento do salvo e qual é o comportamento do perdido. Agora, o que nós percebemos no Salmo 5 e também em Apocalipse 14, em Apocalipse 13, é que o tema central do conflito cósmico entre o bem e o mal, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, é a adoração. Então, por isso que a lição relacionou o Salmo 5 com Apocalipse 14, 1 a 12 e relacionou isso também com Apocalipse 13. Interessante que ao longo de toda a história, desde o Jardim do Éden, o ser humano sempre se deparou com a seguinte questão: adorar a Deus ou não? Sempre. Você sai do Gênesis, você percebe que Adão e Eva, ao confiarem, ao aceitarem as palavras de Satanás, que usou a serpente como médium, eles deixaram de adorar ali ao verdadeiro Deus. Então o conflito cósmico começou na questão da adoração, né? E ao longo da história continuou sendo esse mesmo problema. Quantas vezes o povo de Israel foi advertido a não cair na idolatria, assim como as demais nações pagãs? Depois você vê o povo de Deus no Novo Testamento adotando outros ídolos, né? As obras da carne, por exemplo, de Gálatas 5, também são outros ídolos, né? Paulo nos adverte na Bíblia, no Novo Testamento, sobre o perigo de adorarmos, acalentarmos esses ídolos, né? Então a idolatria sempre foi um ponto central no conflito cósmico entre o bem e o mal. E Apocalipse 13 mostra que isso vai continuar. No futuro, nós cremos que vai haver uma união entre igreja e Estado, e aqueles que decidirem ser fiéis a Deus serão perseguidos, né? Isso só nos mostra que Apocalipse, que do Gênesis ao Apocalipse, o tema central é o conflito cósmico entre o bem e o mal. E que a resposta de Deus a este conflito é a cruz. Não é? Na cruz Deus revela o seu amor e a sua justiça. E indo para a parte de quinta, e aí nós finalizamos, aqui nós percebemos uma coisa, que neste conflito cósmico entre o bem e o mal, Deus tem uma missão para os seus filhos. Seja no Antigo ou no Novo Testamento. Deus quer que nos tornemos missionários. Que interessante, no Salmo 51, 7 a 15, Davi escreve esse salmo logo após ter cometido aquele pecado com Batseba e ter matado Urias. Ele aqui, nesse salmo de confissão e de arrependimento, ele mostra claramente que uma pessoa, quando convertida ou quando perdoada, ela se torna uma missionária. Que coisa interessante isso que eu achei. Ele diz aqui, depois que ele pede para Deus restituir-lhe a alegria da salvação, no versículo 12 do Salmo 51, no verso 13, então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Né? Então você percebe que coisa interessante, Davi aqui mostra claramente que nós nos tornamos missionários. E no verso 15, abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Assim como no Antigo Testamento, Davi sentiu o desejo de ser um missionário, assim como os servos de Deus foram missionários no Antigo Testamento, você e eu precisamos ser missionários nos dias do Novo Testamento. Davi, ao ser perdoado, ele se tornou ainda mais grato a Deus pelo que Deus fez por ele. Então ele fez um pacto com Deus, de que ele seria usado por Deus para que outros pecadores se convertessem a ele. Pois Apocalipse 14 diz que nós somos aqueles 3 anjos de Apocalipse 14. Aqueles 3 anjos, com aquelas 3 mensagens angélicas, esses anjos representam os filhos de Deus que devem anunciar o evangelho. Não foi aos anjos que Deus incumbiu a função de pregar o evangelho, foi a seres humanos. E considerando que anjo, no grego angelos, quer dizer mensageiro, os 3 anjos de Apocalipse 14, os mensageiros, se referem ao povo de Deus. E ali é dito o seguinte,
que nós devemos pregar o evangelho eterno, que é a salvação por meio de Jesus Cristo, contextualizado nas 3 mensagens angélicas, que são 3 avisos finais de Deus ao mundo, para que o mundo o adore e não aceite a marca da autoridade do poder representado pela besta. Então nós temos que avisar as pessoas deste evento que será futuro. Então nós vemos aqui que os filhos de Deus, tanto no Antigo Testamento, quando convertidos, quando perdoados, se tornam missionários. Você tem feito uso dos seus dons espirituais? Você tem se demonstrado agradecido, agradecida a Deus pelo perdão que você recebeu? Você tem sido grato a Deus pela salvação que você desfruta em Jesus Cristo e pelo conhecimento que Ele lhe deu da sua palavra? Se isso é uma realidade na sua vida, você deve pregar o Evangelho. É impossível que alguém que recebeu o Evangelho permaneça calado. De alguma forma, ele vai testemunhar daquela transformação, daqueles benefícios, daqueles resultados que foram gerados na própria vida por conhecer a mensagem da salvação. Eu espero que esse estudo, tenha lhe ajudado neste propósito. E na próxima semana vamos continuar estudando sobre o livro dos Salmos e vendo de que maneira o livro de Salmos pode nos ajudar a entendermos as profecias e a vivermos, a adotarmos um estilo de vida ético que nos prepare para a volta de Cristo. Tá bom? Não deixe de se inscrever aqui no canal. Se esse vídeo lhe ajudou, se esse vídeo foi enriquecedor para você, se inscreva no canal. Também ative o sininho das notificações. Isso é fundamental, porque quando eu postar algo ou programar uma nova postagem, o YouTube vai avisar você, para que você possa assistir em momento oportuno. Então não deixe de fazer isso. E lembre-se, você pode ter a tabela que eu mencionei no início da lição, se você for até o link que está na descrição do vídeo. Tudo bem? Que Deus abençoe a você. Muito obrigado por sua companhia. Não deixe de escrever nos comentários o que mais você gostaria de aprender comigo aqui no canal. Um abraço e vejo a você no nosso próximo estudo.